Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com seu professor Éder Barbosa. Neste momento, estamos abrindo uma playlist acerca do estudo das ligações químicas, focando especificamente as propriedades dos compostos iônicos. No caso, esse é o primeiro vídeo, é a parte 1 do estudo das propriedades específicas dos compostos iônicos. E dentro desse estudo, nós vamos iniciar com os elementos representativos. Vamos falar um pouco sobre a eletropositividade e a eletronegatividade dos elementos representativos. Nós temos então aqui que os elementos representativos constituem os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 da tabela periódica. Nós temos aqui os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, temos também o grupo 13, grupo 14, o grupo 15, grupo 16, 17, 18, como sendo os grupos constituintes dos elementos representativos. Eu trago para vocês ainda alguns novos elementos. Eu digo elementos novos, mas são elementos descobertos de 1999 para cá, com registro na IUPAC por volta de 2015 para alguns elementos, 2014 para outros elementos químicos. Destaco aqui a presença do oganesso, um gás nobre, o mais novo gás nobre. Ressalto ainda que na linguagem antiga, esses grupos dos elementos representativos, eles já foram chamados de grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, onde esse númerozinho que fica à frente da letra A significa a quantidade de elétrons da camada de valência. Mas queremos aqui destacar que o grupo 8A são os famosos gases nobres, são elementos químicos estáveis, ou seja, não tem tendência natural de realizar ligações químicas. Os gases nobres não perdem nem ganham elétrons, pelo menos naturalmente, a não ser que sejam forçados, mas gases nobres não perdem nem ganham elétrons, então eles não fazem ligações químicas. Nós temos aqui também em destaque os ametais. É importante que você perceba que nós temos aqui o boro como sendo o primeiro ametal, depois nós temos 2 ametais, 3 ametais, 4 ametais, 5 ametais. Observe bem essa imagem, essa escadinha bem regular, começando com o boro, que pode te ajudar muito a observar uma tabela periódica e nela perceber quais são os ametais. Eu trago para vocês ainda aqui os famosos metais, os metais representativos. Temos ainda o hidrogênio, onde todos nós sabemos que hidrogênio não é metal, hidrogênio não é metal, não é gás nobre, ele é apenas hidrogênio. É bom lembrar também que o hidrogênio ele tem um comportamento muito próximo do comportamento dos ametais. E isso explica, inclusive, porque algumas tabelas já colocaram hidrogênio aqui no lado dos ametais, por exemplo, no grupo 7A, dos halogênios. Mas, na verdade, bem sabemos que o hidrogênio não se enquadra perfeitamente em nenhum dos grupos da tabela periódica. Então, essa aqui seria uma excelente representação para a posição do elemento hidrogênio na tabela periódica. Eu ressalto ainda para você, estudante, que os ametais são eletronegativos, ganham elétrons. Os metais são pouco eletronegativos, o que significa dizer que eles são muito eletropositivos. Não esqueça, estudante, metais são aqueles elementos que perdem elétrons e assim originam cátions. Já os ametais, eletronegativos, ganham elétrons, dando origem a ânions. Podemos agora verificar o mecanismo da ligação iônica, exemplificando com átomos de sódio e átomo de cloro, ok? Então, para você entender o mecanismo acerca de como acontece a ligação iônica, eu trago aqui
o elemento químico sódio, o átomo de sódio, onde você sabe que o sódio é um metal alcalino do grupo 1A, ou seja, tem um elétron apenas na camada de valência. Eu destaco ainda aqui o elemento cloro. Você sabe que o cloro pertence ao grupo 7A, ou seja, os seus átomos apresentam 7 elétrons na camada de valência. E você lembra que a ligação iônica é uma transferência de elétrons. O átomo que perde elétrons transforma-se em cátion, o átomo que ganha elétron transforma-se em ânion, e é bom lembrar, o cátion e o ânion, ambos são estáveis eletronicamente. Estudante, antes de ocorrer a transferência de elétrons, o átomo de sódio é instável. O átomo neutro de cloro também é instável. Quando acontece a transferência de elétrons, formando cátion, formando ânion, ocorre a estabilização eletrônica dessas espécies químicas. O cátion Na+, o ânion Cl- são eletronicamente estáveis. Então, observe aqui a atração eletrostática entre o cátion e o ânion, porque a ligação iônica, a estrutura iônica, é formada por cátions e ânions que se atraem mutuamente. Inclusive, você sabe, aluno, que esse exemplo está intimamente ligado ao nosso cotidiano, sim, porque o NaCl, o cloreto de sódio, ele é o principal componente do sal de cozinha. Então, observe, estamos fazendo aqui um estudo, né, associado àquilo que nós vivemos em nosso cotidiano. Toda estrutura química, eu ressalto, que apresenta ligação iônica é denominada de substância iônica, porque nessa videoaula vamos falar muito acerca das propriedades das substâncias iônicas. E as substâncias iônicas são aquelas onde suas estruturas apresentam átomos combinados por ligação iônica, por transferência de elétrons. Ressaltando, estudante, o cloreto de sódio, o NaCl, é uma substância iônica. Por quê? Porque apresenta átomos combinados por ligação iônica. Aqui nós temos uma informação importantíssima. Nós vimos que no composto iônico nós temos cátions e ânions. Acontece que esses íons estão aglomerados, dando origem ao conhecido aglomerado iônico. Então, essa estrutura, essa imagem que aqui você observa, é um importante símbolo para explicar a estrutura dos compostos iônicos, o aglomerado de íons, Na+, inclusive alguns alunos em sala de aula, quando eu estava usando esses slides, perguntaram, professor, por que o Na+ é tão pequenininho? É porque quando o átomo perde elétrons, o raio atômico diminui. Professor, por que o Cl- é tão maior? Quando o átomo ganha elétrons, transforma-se em ânion, então o raio atômico aumenta. Mas observe, os compostos iônicos são formados por aglomerados de íons. Então, esses aglomerados de íons, eles podem, inclusive, apresentar uma simbologia bem mais clara, bem mais nítida, como você encontra aqui no lado direito da sua tela. Os íons estão organizados em um retículo cristalino. Então, essa imagem ela é importantíssima. Ela descreve a organização dos cátions e ânions em uma estrutura iônica, o retículo cristalino. E é fundamental, estudante, que você não esqueça as expressões aglomerado de íons, retículo cristalino, são termos diretamente associados às substâncias iônicas. Nós temos aqui um vídeo que será importantíssimo para que você, estudante, tenha uma visão mais ampla acerca dos compostos iônicos, dos aglomerados de íons. Esse vídeo que veremos nesse momento é importante para que você tenha uma melhor visualização acerca do retículo cristalino que tanto caracteriza as substâncias iônicas. Então aqui no vídeo você observa Na+, Cl-, observe que nós temos camadas e mais camadas de íons, é o aglomerado de íons.
imagens importantíssimas para a compreensão dessa temática. Agora, nós veremos que esse aglomerado de íons, ele apresenta uma certa organização, denominada retículo cristalino. Lembrando que teremos outros vídeos específicos sobre o estudo desses retículos cristalinos, dos diversos possíveis retículos cristalinos. E o vídeo, como eu falei quase agora, eu considero importantíssimo para a sua compreensão referente ao retículo cristalino que caracteriza as estruturas iônicas. Sendo assim, estudantes, ainda antes de estudarmos as propriedades dos compostos iônicos, covalentes e metálicos, lembrando, neste vídeo nós estamos estudando apenas as propriedades dos compostos iônicos, mas já estou anunciando para você que teremos playlists falando sobre propriedades dos covalentes, propriedades dos compostos metálicos. Aqui eu trago para você um exemplo famoso de substância iônica, o carbonato de cálcio, rochas calcárias, também chamado de calcário, uma substância de caráter básico. E esse composto você percebe que é formado por metal e formado por ametais. Acontece que a combinação de metal com ametais, você sabe muito bem que é substância iônica. Conforme vimos anteriormente, não é? O CaCO3, sendo substância iônica, é uma estrutura constituída por aglomerados de íons. O CaCO3 tem cátions e ânions que se atraem mutuamente dentro do retículo cristalino. E ainda, estudante, falando sobre aspectos do cotidiano, o CaCO3 é encontrado em cascas de ovos, o CaCO3 são os esqueletos do corais, conchas do mar, arrecifes, ou seja, diversas estruturas marinhas são formadas por CaCO3, que é uma substância básica. E por ser uma substância básica, sofre o ataque, a corrosão gerada pela acidez dos oceanos, provocada pela presença excessiva do gás carbônico. Isso mesmo, o gás carbônico é uma substância de caráter ácido. Quando o oceano absorve gás carbônico, o oceano tem elevada a sua acidez. Isso corrói as estruturas, os esqueletos, né, da vida marinha. Importante em relação com a química ambiental. Mas vamos seguir nosso estudo. Vamos então agora falar especificamente das primeiras propriedades das substâncias iônicas. Vamos começar falando das fases de agregação dos compostos iônicos. Ora, todos os compostos iônicos são sólidos desde que estejam nas condições padrão. Como assim, professor, nas condições padrão? Na temperatura 25 graus Celsius e pressão 1 atm, todo composto iônico é sólido. No caso aqui você tem cristais do cloreto de sódio, sal de cozinha, que é um sólido. Todo composto iônico é sólido nas condições padrão de temperatura e pressão. Eu reforço ainda com vocês que os compostos iônicos são sólidos sim, mas são sólidos cristalinos e de altos pontos de fusão e ebulição. Inclusive, apenas a título de curiosidade, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, tem um ponto de fusão em torno de 801 graus Celsius, o que significa dizer que você não vai conseguir fundir o sal de cozinha no fogão de sua casa. Eu utilizei aqui a expressão fundir, porque é a expressão química, técnica específica, a expressão física coerente, mas na linguagem popular, as pessoas dizem derreter. Você não conseguiria derreter o sal de cozinha em casa, porque você não vai atingir 801 graus Celsius. Eu ainda chamo a atenção a um pequeno detalhe. Os compostos iônicos são constituídos por cristais rígidos, ok? Então os cristais são bastante rígidos, não são cristais moles, não são cristais maleáveis, porém bastante quebradiços, ou seja, são cristais que não têm tenacidade, eles não resistem a choques mecânicos. Então, os cristais de compostos iônicos eles são rígidos,
mas quebram com muita facilidade, ou seja, os compostos iônicos, eles são convertidos em pó com muita facilidade. Se você pegar cristais de sal de cozinha e começar a bater, eles vão se fracionar cada vez mais. Então, o composto iônico, ele é sólido, rígido, porém bastante quebradiço. Assume a forma de pó com grande facilidade. Vamos então falar de uma propriedade importantíssima para os compostos iônicos. Os compostos iônicos sofrem dissociação iônica, que é um estudo de grande relevância ao longo dos seus anos vivenciando a química. A dissociação iônica significa a separação dos íons. O próprio termo dissociação significa separação. Dissociação iônica, separação dos íons. Nós já comentamos anteriormente que os compostos iônicos, eles são constituídos por íons. Dentro dos compostos iônicos existem íons. E quando esses íons se separam, nós temos um fenômeno chamado dissociação iônica ou a separação dos íons, que é inclusive um fenômeno físico. A dissociação iônica não é fenômeno químico, não. Porque a dissociação iônica não gera espécies que não existiam anteriormente. Na dissociação iônica, íons que já existem apenas são separados. Não há transformação química nenhuma na dissociação iônica. Sendo assim, eu reforço, a dissociação iônica é um fenômeno físico, não é um fenômeno químico. Então, avançando os nossos estudos, aqui nós temos o NaCl sólido. Observe que no NaCl sólido, os íons estão amontoados, é um aglomerado iônico. É importante que você saiba que esse subscrito entre parênteses S significa sólido, cloreto de sódio sólido, e aqui estamos aquecendo o cloreto de sódio. E você sabe que por volta dos 801 graus Celsius, o NaCl sólido, ele assume o estado líquido. Ou seja, nós passamos a ter o NaCl líquido. Observe bem, aluno, esse subscrito com esse L aqui, pequenininho, subscrito, esse L significa líquido. Quando fundido, ou seja, quando no estado líquido, os íons se separam, e esse fenômeno que você percebeu aqui já é chamado de dissociação iônica. Ora, primeiro, nós temos o sal no estado sólido, sendo aquecido, com os íons aglomerados. Quando o NaCl sai do estado sólido e assume, então, o estado líquido, os íons se separam. Temos, então, aqui a dissociação iônica. A dissociação iônica acontece da seguinte maneira: nós temos a substância sólida com íons presos sem mobilidade. Essa informação é importantíssima, estudante. No estado sólido, o composto iônico tem íons presos, íons sem movimento, íons sem mobilidade. Todavia, quando você aquece a substância iônica, no caso específico do NaCl, 801 graus Celsius, é lógico que nem todo composto iônico tem esse ponto de fusão tão elevado. Alguns têm um ponto de fusão um pouco mais baixo, mas o que é certo é que todo composto iônico tem alto ponto de fusão. Havendo aquecimento em temperatura apropriada, então nós temos o composto iônico sólido assumindo a forma líquida, e na forma líquida os íons se separam, os íons se tornam livres. Ou seja, quando o composto iônico sólido assume agora a forma líquida, os íons têm mobilidade. E atenção, estudante, essa mobilidade dos íons, ela pode originar aquilo que chamamos de corrente elétrica. Isso mesmo, a corrente elétrica, ela não é somente um movimento de elétrons. Não. Mas, realmente, a corrente elétrica é um movimento de elétrons. Mas a corrente elétrica também é um movimento de íons livres. O que significa dizer que o composto iônico sólido
com íons presos, sem mobilidade, ele não vai conduzir corrente elétrica. Mas quando você funde o composto iônico, ele passa para a forma líquida, que os íons se libertam e ganham a possibilidade de grande mobilidade, você tem aqui uma estrutura, não é? Um sistema capaz de caracterizar o fluxo de corrente elétrica. Informação importante, estudante. Nós temos então o fenômeno chamado dissociação iônica, que eu gosto muito de dizer, aluno, a dissociação iônica nada mais é que apenas a separação dos íons. E observe, essa equação é importantíssima. Você verá em outros temas que essa equação tem grande importância para o estudo de outros fenômenos, de outros temas da química. Inclusive, você sabe que o NaCl é um sal. Então, você já pode anotar no seu caderno. Sais, quando fundidos, sais, quando passam para o estado líquido, sofrem dissociação iônica. Todo sal fundido sofre dissociação iônica. Passe essa informação para o seu caderno de estudos. A dissociação iônica é que estou chamando a atenção. Não é um fenômeno químico, é apenas um fenômeno físico, porque esse Na+ e Cl-, eles já existiam dentro da estrutura sólida do NaCl. O que tivemos aqui não foi a produção de íons. Esses íons não foram produzidos, não. Esses íons já existiam dentro do sólido iônico. O que fizemos aqui foi separar esses íons. Então, esse fenômeno não é um fenômeno químico, que não houve produção, criação de íons. Os íons já existiam, apenas foram separados. Essa informação também é de grande relevância. Agora, apenas ressaltando por escrito, porque isso aqui não é um fenômeno químico, e sim um fenômeno físico, porque não há produção de íons. Ocorre apenas a separação de íons que já existiam na estrutura do composto iônico. Professor Weber, eu percebo que de vez em quando o senhor repete na forma de texto aquilo que já havia sido dito verbalmente no vídeo. Isso mesmo, estudante, porque eu tento trazer até você a compreensão do tema e o lembrar do tema, tanto de forma sonora, escutando as definições, como também de forma visual e também através da leitura. É fundamental para você lembrar futuramente de todo esse simples e maravilhoso conteúdo teórico. Dando ainda sequência aos nossos estudos, prosseguindo o comentário acerca da dissociação iônica, temos agora uma outra situação. Aqui você tem o NaCl sólido. Novamente, observe que os íons se encontram aglomerados, os íons se encontram amontoados, e dessa vez, eita, temos aqui uma gota d'água. Que linda, minha gente, uma gota d'água. Ou seja, nós vamos adicionar a água ao composto iônico, ok? Então, vamos adicionar água para que o composto iônico seja dissolvido em água. E quando o composto iônico é dissolvido em água, ele passa para o formato aquoso. Esse aquê, né, subscrito, entre parênteses, significa aquoso, que é um termo que indica que aquela substância está homogênea com a água. Quando você tem essa expressão aquê, aquoso, isso significa que você, olhando para um copo, para um becker, contendo NaCl e água, você não enxerga o NaCl, você enxerga apenas a água, um sistema homogêneo, uma solução aquosa, NaCl aquoso, o sal homogêneo com a água. Em meio aquoso, os íons também se separam. Então, os compostos iônicos, eles sofrem a dissociação iônica, ou quando fundidos, aquecidos, na linguagem popular, derretidos, mas os compostos iônicos também sofrem dissociação iônica quando dissolvidos em água. E estudante, escute, cuidado, viu? Aquoso é diferente de líquido. No aquoso, você dissolveu a substância em água. Quando aqui tem líquido, é porque você aqueceu a substância iônica e ela fundiu. Então é diferente aquoso
de líquido, mas o que importa é que você perceba aqui que os íons se encontram livres. E essa liberdade dos íons nós veremos futuramente, que vai justificar o fato de que compostos iônicos dissolvidos em água permitem a condução de corrente elétrica, isso mesmo. A água pura em si, a água pura, destilada, ela não conduz corrente elétrica. Mas quando você pega um sal, você pega um composto iônico e dissolve em água, que os íons ficam livres, essas cargas livres dentro da água permitirão a condutividade elétrica. Então aqui nós temos o surgimento de uma equação que vai falar da dissociação iônica, reforçando na substância iônica sólida, os íons estão presos sem mobilidade, mas diante da ação do meio aquoso, os íons se libertam. Observem que aqui eu escrevi Na+ aquoso, Cl- aquoso, os íons livres dispersos em água, têm mobilidade. Esse Na+ aquoso, esses Cl- aquoso, veremos logo em breve que eles justificam a condutividade elétrica da água salgada. Informações importantíssimas para o seu conhecimento. Aqui nós temos novamente a separação dos íons. A dissociação iônica nada mais é do que a separação dos íons, que pode acontecer quando aquela substância iônica se encontra em meio aquoso. Lembrando que a dissociação iônica não é um fenômeno químico, é apenas um fenômeno físico, e isso porque não houve nenhuma produção de íons. Nada foi produzido novo. Tudo que há depois da seta já existia antes da seta. O que tivemos aqui foi apenas uma separação dos íons. Bem, estudantes, agora vamos ressaltar o nosso estudo sobre dissociação dos compostos iônicos através desse vídeo. A dissociação iônica, que eu acredito que você já compreendeu nessa aula, essa dissociação iônica será agora reforçada na forma de vídeo. Fique atento à narrativa dentro deste vídeo que veremos em nossa videoaula. Um vídeo dentro do vídeo. Isso é lindo. O NaCl, exemplo clássico de composto iônico, ao ser adicionado à água, sofre uma dissociação. Isto ocorre devido às interações entre as moléculas de água e os íons Na+ e Cl-, que formam o retículo cristalino do cloreto de sódio. Os hidrogênios da água interagem com os ânions cloreto, Cl-. Os oxigênios da água interagem com os cátions Na+. Importante para a nossa compreensão acerca da dissociação iônica. Alunos e alunas, estudantes de Química, é hora de exercitar tudo quanto você aprendeu nessa aula. Como assim, professor, eu vou exercitar? É muito simples. Você olha a descrição do vídeo aí embaixo e você verá um link que dá acesso a esses slides que eu utilizei para gravar o vídeo, que são os mesmos slides que eu uso em minhas aulas presenciais com os meus alunos. E após essa tela, você terá várias outras telas com diversas questões de grandes vestibulares gabaritadas, para que você possa se autoavaliar, verificar a sua aprendizagem. É bom lembrar, estudante, que você encontra ainda um outro link que dará acesso a um Google Formulários, contendo outras questões gabaritadas, comentadas, para viabilizar a sua aprendizagem. Ainda terá um terceiro link aí embaixo, onde você terá acesso a um PDF contendo um resumo teórico acerca de tudo que vimos nessa videoaula. E sendo assim, estudantes de Química, apaixonados por Química,
Nós chegamos ao final de mais uma videoaula. Lembrando, aqui nós tivemos propriedades dos compostos iônicos parte 1. A parte 2 ainda teremos no próximo vídeo. Eu quero aqui convidar cada um a presenciar o segundo vídeo dessa playlist acerca das propriedades dos compostos iônicos. Até o próximo vídeo, apaixonados por Química!